Olá pessoal, bem-vindo no AnuCode, bem-vindo no canal. Eu sou Maurício, eu sou desenvolvedor e eu tenho mais de 10 anos de experiência, né, dentro do mercado de desenvolvimento. E hoje nesse vídeo vamos falar sobre funções Lambda dentro do Python. Como é que a gente cria uma função Lambda, quando é que a gente cria uma função Lambda, quando ela é usada e, né, especificamente, o que seria uma definição, né, uma implementação real de uma função Lambda dentro do Python. E sem mais delongas, né, vamos ver aqui o que seria, né, o que é uma função Lambda. Então, se a gente pegar a documentação do Python, uma função lambda é uma função que, por princípio, deve caber numa expressão de uma linha só. Então, é uma função de uso único, né, em um lugar específico dentro do seu código, e que tem um propósito muito claro e bem preciso, certo? Então, é como se você, em alguma determinada parte dentro do seu código, você precisasse, né, fazer uma alteração, fazer um cálculo, uma manipulação específica dos seus dados e você vai fazer naquele lugar. Então não precisa, né, não precisaria neste caso criar toda uma função clássica, né, para fazer esse tratamento, que vai ser feito uma vez só e não vai ser necessário, né, usar essa função em outros lugares dentro do seu código. Então, nesse caso, o que representa, né, como é que é a expressão de uma função lambda? Primeiramente, a gente vai começar aqui dizendo que uma função lambda, ela é usada geralmente junto com outras expressões, certo? Então, junto com outras expressões. Então, uma função lambda, geralmente ela é composta, né, pela expressão lambda, para a expressão lambda, seguido de seguido das variáveis, né, que ela vai usar dentro dessa expressão, certo? Então, a gente tem com os argumentos, né, as variáveis, ou seja, os argumentos, argumento que vai ser usado dentro da função, dois pontos, e a expressão que vai fazer o cálculo, né, se a gente pode falar nesse sentido. Então, a sintaxe, né, de uma função lambda é relativamente simples e bem clássica, né? Dá para entender ela bem tranquilamente, né? Não tem mistério dentro na definição, né? Tipo, na expressão de uma função lambda, que a gente precise, né? Que a gente precisa de grandes explicações. Então, ela é bem simples, bem tranquila de se entender. Agora, vamos deixar claro aqui que função lambda tem suas limitações e uma das principais limitações é que ela deve caber numa linha só. Se não puder caber numa linha só, então você precisa criar uma função clássica, uma função padrão para poder fazer esse cálculo, né, essa manipulação de dados que você está querendo fazer. Ah, Geralmente, uma função lambda é usada em conjunto, né, com algumas expressões, né, usando o map, por exemplo, o filter, o sorted, que a gente vai ver aqui dentro desse vídeo, né, como é que você faz essas combinações para poder para usar a função lambda, certo? Para a gente fazer uma função lambda, vamos iniciar fazendo o seguinte: vamos criar uma função básica, uma função clássica aqui. Então, vou definir def soma. Vamos supor que a minha soma aqui recebe um parâmetro A e um parâmetro B, certo? E retorna, né, apenas retorna A mais B. A mais B. Ok. Como é que eu posso transformar essa expressão, né, essa função, numa função lambda que eu possa usar de forma simples também, né, da mesma forma? Lembrando que a sintaxe da nossa, a, a definição, a sintaxe da nossa função lambda é lambda, argumento, dois ponto, expressão. Expressão.
Ou seja, então aqui eu posso definir uma função, por exemplo, uma função lambda somar, que vai ser igual ao quê? Lembrando que a expressão, o lambda, ele retorna já o valor, sabe? Então, ele já retorna imediatamente o valor do cálculo que foi feito. Então, vamos definir assim, lambda, e esse nosso lambda vai receber os argumentos A, vírgula B. Lembra, então, dentro os argumentos que vão ser usados, né? Os argumentos de uma função lambda são separados por vírgula. Então, a gente tem a expressão lambda. Então, o primeiro argumento é A e o segundo é B. E, imediatamente, a expressão que vai ser, né, o A mais B, que seria o nosso somatório que a gente precisa retornar. Agora, como é que a gente chama essa função? Como é que a gente chama ela para que ela possa ser executada, né? Então, imediatamente, a gente passou ela para... A gente pode agora chamar o nosso... a gente pode, né, especificamente chamar o somar direto, né, de uma função print, simples assim, passando os argumentos que a gente deseja para que ele possa imprimir e retornar para a gente, né, o resultado. Então, vamos dizer aqui, print, somar, então ele retorna, né, ele retorna o resultado. Então, vamos dizer que a gente vai passar 1 e 2 para ele. E a partir de lá, ele vai imediatamente, né, retornar aqui para a gente, né, o resultado. Então, ele vai pegar, vai fazer a soma, vai devolver o resultado e a função print vai imprimir o resultado na tela para a gente. Então, vamos lá. Vamos chamar aqui dentro do nosso terminal aqui, Python, lambda. E ele fez o cálculo e retornou o valor 3 para a gente. Certo? Então, agora, vamos deixar as coisas muito claras. Uma função lambda tem que ser simples. Tem que ser simples, não pode ser um código muito complexo. Se começar a ficar complexo, então você criar uma função clássica, uma função padrão, uma função normal para fazer o trabalho. Ela tem que caber dentro de uma linha, como a gente vem falando até agora. Ela tem que caber numa linha, ou seja, é uma expressão curta, clara, direta, straightforward, como eles falam. Então, tem que ser bem direta e extremamente curta. E ela deve ser usada, deve ser usada apenas uma vez dentro do seu código. Ou seja, não é para criar uma função lambda e poder começar a usar ela ao longo do seu código. Não, ela não é feita para isso, ela não foi definida para isso. Então, ela tem que ser bem clara, precisa, concisa, caber numa linha só e ter um trabalho, né, muito preciso e específico para fazer. Quando a lógica começa a ficar complexa, defina uma função, uma função clássica. Se a múltiplas começa a ter muitas condições, né, para que essa função possa funcionar ou possa retornar algum dado, então, novamente, você define uma função normal. E não precisa, né, se começar a ter a necessidade de você explicar, documentar a sua função, então crie uma função clássica para poder fazer o seu trabalho, certo? Agora vamos ver a combinação de lambda, né, com outras, com o map, por exemplo. A gente vai usar aqui o map. Vamos começar aqui pelo map. E o map, para fazer o map, vamos começar a definir alguns números. Vamos dizer assim, que a gente precisa, né, criar uma função que vai simplesmente, né, dobrar todos os valores que estão dentro de uma lista. Simples. Basicamente isso que a gente precisa. Então, vamos dizer o seguinte, a gente tem um números aqui, e os nossos números, né? Vamos definir um básico, né? 1, 2, 3, 4. Bem simples. Aqui, o IntelliSense já está me pedindo que a gente precisa botar espaço, né, entre os valores e a vírgula aqui. Beleza. E agora vamos definir a nossa função. Vamos definir uma expressão para dobrar todos os valores que estão dentro dessa nossa lista número. Então, vamos dizer aqui, dobrados, que vai ser igual onde que é uma lista, né, de retorno. Então, vamos ter uma lista e vamos usar a expressão, né, o map, para poder fazer isso.
E o que que eu quero dentro do map? O map, ele percorre toda a lista. Então, ele vai percorrer toda ali, vai pegar uma lista, vai percorrer toda a lista e vai aplicar, né, uma função em cima de cada elemento que está dentro dessa lista. Primeiro, dentro do map, a gente define a função que vai ser aplicada aos elementos da nossa lista. E essa expressão que a gente vai definir vai ser o lambda. Então, aqui, eu vou definir um lambda que vai receber como argumento x, e cada x que ele receber, ele vai multiplicar por 2. E como o meu método é de uma listinha, uma lista, né, para poder executar isso, eu vou passar a lista números para ele, certo? Então, ou seja, então o que está acontecendo aqui? O meu map vai percorrer todos os elementos que estão dentro dessa lista, vai aplicar uma função em cima de essa função lambda, em cima de cada elemento, e vai retornar cada elemento, né, que vão ser salvos dentro de uma lista e vai ser devolvido para mim. Então, aqui eu posso, né, fazer um print de dobrados, simplesmente. E quando eu executar essa função, ele vai imprimir para mim a lista, né, e essa lista, todos, né, multiplicado por 2, cada elemento multiplicado por 2. Então, vamos executar aqui a nossa função novamente. E observa que o resultado que a gente obteve foi exatamente o esperado, né? Então, o map percorreu cada elemento da lista, aplicou a função lambda em cima de cada elemento, devolveu cada elemento, que foram adicionados em uma lista que a gente definiu aqui desta forma. Beleza. Isso é uma das opções, né, que a gente pode usar. Temos também aqui, a gente pode usar também o filter. O filtro, né, que seria o filter igual a o que você tem dentro do Java ou tem dentro do JavaScript, né, ele serve para praticamente a mesma coisa. Então, é um filtro de uma determinada lista sob condicionante, né, sob condições. Então, aqui vamos pegar, por exemplo, né, vamos definir novamente alguns números, né, para poder fazer essa parte aqui. Vamos verificar, vamos identificar pares dentro de uma lista, certo? Então, vamos pegar a nossa lista aqui. Ou o que eu posso fazer, na verdade, é permanecer com essa minha lista aqui, né, e acrescentar ela aqui. Vamos adicionar o 5 e o 6, só para ir um 8, só para a gente ter uma ideia, né, do que é. Aqui, vamos definir aqui pares. Pares. E vamos criar a nossa função filter. Então, vamos criar a lista, porque a gente quer que ele retorne, ele vai retornar uma lista. Vamos dizer que vamos ter um filter. O filter vai fazer, usando a mesma forma, né, do map, vai receber uma função que ele vai aplicar em cima de cada elemento que está dentro da nossa lista. Ou seja, a gente vai definir aqui o lambda, um lambda que vai receber um x, e o que ele vai aplicar em cima desse x? Esse x ele vai verificar se esse x dividido por 2 vai ter um resultado num retorno, um resultado igual a 0. Se for igual a 0, é um elemento par e ele vai retornar esse elemento par para a gente. Então, ele vai receber a lista e depois a gente passa a lista, né, em números. Beleza? Assim, a gente pode chegar aqui, né, e imprimir o nosso pares. E vamos ver se ele efetivamente, né, retorna para a gente os números pares que estão dentro da nossa lista. Então, vamos aqui, limpa aqui, vamos executar. E observa que, como a gente esperava, né, dentro de dobrar, ele fez a dobra, né, ele multiplicou todos por 2. E no último elemento aqui, ele fez exatamente a comparação, né? Fez a divisão, achou todos os elementos pares e devolveu todos os elementos pares para a gente. Beleza. Um outro elemento com o qual se usa bastante lambda é para sortear ou classificar informações, classificar dados. Então, a gente vai definir aqui uma lista, usando uma lista de dicionário, né? Eu tenho uma listinha aqui até que eu posso pegar aqui rapidamente. Uma lista, que a gente tem uma lista de pessoas. Vou copiar rapidamente, só um momentinho. Então, aqui a gente tem uma lista de pessoas, certo? Então, a gente tem uma lista de pessoas. Então,
uma lista de dicionário com o nome e idade das pessoas. O que eu vou fazer é criar uma função, um lambda que vai fazer de forma que essa lista, né, possa ser retornado por idade de pessoas. Por idade, a gente pode fazer por idade, a gente pode fazer da menor idade ao maior, ou fazer um filtro, por exemplo, para poder para que ele retorne apenas os usuários nos dados que estão com idade adulta, de pessoas adultas, por exemplo, ou de crianças. Então, a gente pode fazer esse filtro. Não, vamos implementar aqui rapidamente, né? Vamos ordenar um pouco essa lista. Então, vamos definir aqui pessoas ordenadas. E aqui vamos ordenar por idade, certo? Então, vamos usar a função sorted. E essa minha função sorted vai receber, nesta vez, diferente do map e do filter, ele recebe primeiro a lista que ele vai fazer os sorts. Então, a gente vai receber a lista de pessoas. E agora, qual é a função que ele vai aplicar em cima de cada uma dessas pessoas? Então, ele recebe uma aqui, e essa aqui é que ele vai usar, né? Que vai ser a expressão que ele vai precisar. Então, aqui vamos definir o lambda, que vai receber pessoa. E cada pessoa que ele receber, ele vai ter que aplicar pessoa por idade. Pessoa por idade. Certo. Vamos imprimir o resultado, né, o retorno dessa função aqui para a gente ver o que ele vai dar para a gente, né? Então, pessoa ordenada. Vamos executar e vamos ver o que ele retorna para a gente. Perfeito. Então, observam que a gente executou, ele fez, né, ele ordenou essas pessoas por idade, né? Porque a gente pediu para ele fazer a ordenação por idade. A gente podia ordenar por nome? Podia, né? A gente podia ordenar também por nome, se a gente pedisse para ele ordenar por nome, e aí ele vai seguir ali a ordem alfabética, né, dos nomes para poder fazer essa listagem para a gente. O que a gente pode fazer, eu vou criar um outro, né, um outro lambda. Lembrando que um lambda se usa uma única vez dentro do nosso código. Então, a gente vai criar uma outra lambda aqui de adultos. E nesse lambda aqui a gente vai usar o filter. E nosso filter vai receber, lembrando, o filter recebe primeiro a expressão, igual ao map. Então, a gente vai dizer aqui, a gente vai ter um lambda que vai receber pessoas. E vai receber uma pessoa, e essa pessoa tem que ser classificado, né? A gente vai verificar aqui que a idade da pessoa é maior ou igual a 18. Ou seja, a gente só quer as pessoas que já são adultas. E depois a gente passa a nossa lista de pessoas para ele, correto? Beleza. Se a gente sair aqui para imprimir adultos, a gente vai executar aqui a nossa função para ver se efetivamente ele vai retornar apenas as pessoas adultas, né, que estão dentro da nossa lista. Então, vamos executar o nosso código. Primeiro, limpar o terminal e executar novamente. Perdão, eu acho que isso, esqueci aqui de repassar. Observam que eu pedi para ele me executar a função e me devolver um filter. O filter é um objeto. Então, ele pegou, ele me retornou, né? Você pediu para eu imprimir aqui um objeto e esse objeto está localizado nesse endereço. Então, o que a gente precisa fazer aqui é colocar esse retorno aqui dentro de uma lista, né? Para que ele possa mostrar para a gente o resultado certinho, certo? Então, vamos botar aqui uma lista. Então, ele vai pegar, desta vez, vamos executar novamente. E observa que agora ele não está mais me apresentando um objeto, não um objeto filter, mas ele está me mostrando apenas os nomes, né? E a idade das pessoas adultas que estavam dentro da minha lista.
Então, basicamente, é o que a gente tem sobre funções lambda, né, que são relativamente bem simples de usar. Se você souber exatamente o que precisa, uma expressão bem curta, concisa, que não precisa ser repetida, não precisa de muita documentação. Ou seja, uma pessoa lendo a função lambda deve entender o que ela faz de forma sem precisar de nenhuma explicação. Se for o caso, então você tem uma bela função lambda que você pode usar e, né, as funcionalidades como map, filter, sorted, would, reduce são muito usadas, né, conjunto com a expressão lambda. Então, você agora eu posso dizer, né, você tem tudo o que precisa, né, para escrever uma bela função lambda quando precisar. E você sabe, né, a gente nesse vídeo falou sobre quando a gente pode usar uma função lambda e quando não se deve usar uma função lambda. Então tá, muito obrigado por ter ficado até aqui. Deixa seu like. Se tiver com alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou tentar responder a cada uma delas sem nenhum problema, tá? E estamos juntos.